alguém não consiga, eu vou deixar lá. Então, bora lá para a termoquímica. Nosso assunto, então, de hoje, vou tirar um dos para dar o retorno aqui para mim. Falando sobre termoquímica, especificamente entalpia, tá? É um assunto bem bacana, mas que o aluno pode se confundir em alguns conceitos. Então, vamos pontuar bem direitinho, bem devagar para vocês. Então, vamos falar um pouco sobre os processos termoquímicos. A termoquímica é aquela parte da química que ela vai meio que se misturar com a física, quando a gente fala de energia na forma de calor. As reações químicas, de uma maneira geral, elas, algumas delas, precisam de energia para acontecer, elas precisam de calor para acontecer, tá bom? Ou algumas delas, quando acontecem, elas fornecem esse calor, liberam esse calor. Então, todas as reações, todos os processos químicos que a gente tem essa relação com o calor, ou a reação absorve ou ela libera calor, é a termoquímica que vai estudar isso. Lá como chama? Na física, é a termodinâmica, tá bom? Que fala um pouquinho, mas aí eles têm mais os processos físicos. Então, aqui na química, a gente tem dois processos importantes. A gente tem os processos que absorvem calor, que são os endotérmicos, e nós temos os processos que liberam calor, que são os exotérmicos, tá bom? Aqui eu tenho um gráfico que representa esse processo químico, tudo bem? Toda vez que, notem que esse gráfico, no eixo Y, ele está relacionando os valores de energia, tá? E no eixo Y é o caminho ou direção da reação, o sentido dela, né? Então a reação ela pode ter um sentido de reagentes formando produtos, produtos formando reagente, enfim. Então, mas é o caminho que ela acontece, tá bom? Nos processos endotérmicos, assim como nos exotérmicos, a gente sempre vai precisar de uma energia mínima necessária para que a reação ocorra. Essa energia mínima, na forma de calor, sempre forma de calor, eu falo, ela é chamada de energia de ativação. Então, o próprio nome já sugere uma energia para ativar. Ativar lembra acontecer, a coisa desenrolar. Então, a energia de ativação, o conceito dela é esse, uma energia mínima possível para que aquela reação ocorra. Nos processos endotérmicos, a energia dos reagentes, ela sempre vai ser menor do que a energia dos produtos. E aí eu vou ter um delta de energia. Esse delta de energia vai ser sempre positivo. Bom, aí já a gente já fala o que é esse delta H. Nos processos exotérmicos, essa energia dos reagentes, ela sempre vai ser maior do que a energia liberada, a energia dos produtos, que é a energia liberada. E aí eu vou ter um processo com um ΔH negativo. Então, são características dentro dos processos. O endotérmico, eu tenho uma energia de produto maior do que de reagente, e nos exotérmicos é o inverso. E em ambos eu preciso de uma energia para acontecer, mínima para acontecer. Professor, eu posso acelerar esse processo? Posso. Eu posso usar um catalisador. O catalisador é uma substância química ou um elemento químico que vai fazer com que essa energia de ativação, essa energia para que a reação ocorra, ela fique menor. Então, eu vou ter uma curva sempre abaixo da curva da energia de ativação sem o catalisador. Isso faz com que a reação ocorra mais rápido. A característica do catalisador é que, quando ele entra na reação química, ele não participa da reação reagindo com as substâncias envolvidas, né? Ele só participa acelerando o mecanismo. E depois ele sai na reação da mesma forma que ele entrou. Ele não reage formando outras substâncias. Essa é uma característica do catalisador, tá bom? Com relação à entalpia, que é essa energia térmica envolvida, né?
É isso que a gente fala dentro da química. A entalpia para a química é essa energia térmica envolvida nessa transformação química. Ponto. Bom? Na física, quando for falar de entalpia, os físicos vão falar que é uma energia interna. As moléculas lá, elas se movem, né? Elas têm um movimento delas, e ali gera uma energia interna. E essa energia interna promove a liberação ou absorção de calor. Aqui, para nós, na química, a gente fala de uma maneira mais geral. Eu não consigo, na química, analisar, eu sempre analiso na química a variação total da entalpia. Então, eu vou ter tabelas, né, valores tabelados dessa energia térmica dos meus reagentes, dos meus produtos, e eu vou tentar descobrir qual é a energia total dessa reação. De uma maneira geral, quando eu tenho uma reação endotérmica, uma reação termoquímica, uma equação termoquímica, ela sempre aparece lá no finalzinho, ΔH igual a tanto. Né? Aí ele é positivo ou negativo. E sendo positivo ou negativo, você já identifica se a reação vai absorver ou não. Então, ele já te dá o valor dessa variação de energia térmica envolvida nesse trabalho, né? Nessa reação. Eu tenho alguns tipos de entalpia. Né? Então, quando eu tenho uma reação química, que é essa energia térmica envolvida, ela pode estar envolvida na formação do meu produto. Então, ou é um calor absorvido ou liberado do meu produto. Então, a ligação mesmo, a formação da ligação. Né? A formação. Né? Então, o que eu tenho? Tem um dado importante aqui, que é com relação a substâncias simples. Quando eu tenho substâncias simples, a entalpia delas é sempre igual a zero. Tá? Isso é um fator importante. Quando a substância é composta, aí eu vou ter umas tabelas indicando qual é a energia envolvida, né, a entalpia envolvida na formação daquela molécula. Eu também tenho energia de ligação, né, entalpia de ligação. Né? Então, na ligação, ela está associada, né, está ligada, né, a energia absorvida na quebra de um mol da ligação. Então, esse é o conceito teórico. E aqui, na de formação, é na formação de um mol. Então, a entalpia de formação é na formação de um mol. A entalpia de ligação é na energia de quebra de um mol, tá? E eu também tenho energia de entalpia de combustão, que está associada à queima de alguma coisa. Toda vez que eu tenho combustão, eu tenho a presença do gás oxigênio. Tem a presença do gás oxigênio, eu preciso ter um combustível e eu preciso ter uma fonte de ignição. Como que eu calculo isso, professor? Vamos na prática. Eu tenho como calcular essa variação? Tenho. A variação de entalpia, né, o ΔH, ele é uma simples subtração. Então, eu vou descobrir, né, ou pegar o valor da entalpia dos meus produtos e subtrair da entalpia dos meus reagentes. Então, o exercício vai te fornecer as entalpias dos reagentes, as entalpias dos produtos, e você calcula a variação de entalpia da reação. Ou ele te dá a entalpia da reação, te dá a entalpia dos reagentes e pede a entalpia dos produtos. Aí vai do exercício. Assim como tudo na física, energia é dada em joule, tá? A entalpia também é uma energia. Então, é um conceito, né, uma grandeza na forma de energia. Então, ela também é calculada em joule. Joule por mol. Como o valor é muito alto, a gente já usa o quilojoule mol ou quilocaloria mol. Nas unidades do Sistema Internacional de Medida, é quilojoule mol, tá? Mas ainda é aceito no meio científico quilocalorias. Né? Então, alguns exercícios podem aparecer quilocalorias, mas no Sistema Internacional vale quilojoule, tá bom? Vamos lá para a próxima. Ele tá bem pesado hoje. E se vocês precisarem, vocês dão uns gritos aí, eu paro e volto. Entalpia de formação. Então, eu coloquei vários exemplos para a gente poder entender como que eu faço esse cálculo. Na entalpia de formação da água, por exemplo, aí serve para qualquer coisa. Então, eu vou sempre ter uma reação química, então está aqui a equação. O gás hidrogênio reage com gás oxigênio formando água. Essa reação, ela desprende energia, porque o ΔH está negativo.
Então, ΔH negativa, a reação é exotérmica, ela libera energia. Então, toda vez que esses dois gases se juntam, reagem entre si para formar água, há uma liberação de energia na forma de calor, tá? E eu preciso determinar aqui qual é a entalpia do produto. Eu quero saber o valor da entalpia do produto, eu quero saber o valor da entalpia de formação da água. É isso que eu quero saber. Como que eu faço isso? Eu vou usar a expressão ΔH igual a entalpia dos produtos menos reagente. E aí eu vou substituir valores. O ΔH da reação global está aqui, menos 286. A entalpia da água, da formação de água, eu não sei, é o que eu quero saber. Como eu tenho nos meus reagentes substâncias simples, a entalpia deles é igual a zero. Então, a entalpia de formação da água é representado pelo valor da entalpia global da reação. Então, é exotérmica de menos 286 kJ/mol. Quando eu tenho entalpia de formação do cloreto de amônio, que já é uma substância composta, o exercício te dá a reação amônia, NH3 mais HCl, formando cloreto de amônio. Esse cloreto de amônio, a reação global desprende menos 176 kJ/mol. E ele quer saber qual é a entalpia de formação do cloreto de amônio. E ele te dá os valores das entalpias da amônia e do ácido clorídrico. Aí fica fácil, porque a entalpia da reação, né, a variação de entalpia da reação, é a entalpia do produto menos dos reagentes. Então, eu vou determinar qual é a entalpia dos reagentes. Então, eu vou somar esses dois valores. Notem que os valores têm sinal negativo para indicar que é uma reação exotérmica. Quando você faz o cálculo, você não pode desprezar esse valor negativo. E aí as regras de sinais que vocês aprendem lá da matemática, elas são aplicadas aqui, tá bom? E aí a gente vai para os cálculos. Variação de entalpia de produto menos reagente. A entalpia total da reação é menos 176, já vem do exercício. A entalpia de formação do cloreto de amônio, que é o que eu quero saber, eu não conheço, deixo como incógnita. E aí eu faço menos, que é o menos da fórmula, não é o menos indicando que a reação é exotérmica, é o menos da fórmula. E aí, entre parênteses, eu coloco o valor da entalpia dos reagentes que eu encontrei, que é negativa, tá bom? E aí eu realizo a conta. Então, a entalpia de formação do cloreto de amônio chega a menos 314,4 kJ. É assim que se calcula a entalpia de formação, tá bom? Os exercícios, eles vêm todos nesse modelo para vocês. Quando eu falo de entalpia de ligação, aí eu tenho que analisar a quebra de ligação e a formação. Quando eu tenho os reagentes, esses reagentes, então vamos lá, o princípio básico da química. Eu tenho moléculas, eu tenho átomos, esses átomos vão reagir entre si porque eles têm lá uma geometria legal, eles têm uma condição termoquímica legal para acontecer a reação. Para que aconteça a reação, as moléculas, os átomos das substâncias, né, reagentes, elas vão ter que se quebrar, essa ligação vai ter que ser rompida para que haja um rearranjo e formem outras coisas. Então, na entalpia de ligação, a primeira parte, que são os reagentes, você vai determinar ali a quebra da ligação. Então, existe já valores tabelados da energia envolvida, energia térmica envolvida na quebra da ligação dessas substâncias. Aqui, por exemplo, eu tenho duas moléculas de HI, que é o ácido iodídrico, mais o gás cloro. E a entalpia de quebra de ligação, ela sempre vai ser positiva. Isso é uma característica que vocês podem já pescar ali na informação. ΔH positivo na quebra vai ser sempre quebra de ligação. ΔH negativo é quando você vai formar a ligação. Então, eu preciso determinar qual é o valor da entalpia dos meus reagentes e depois a entalpia dos meus produtos. Eu vou usar o mesmo conceito, vou somar os valores totais e também vou somar os valores totais dos meus produtos. E aí eu faço um menos o outro. Notem que se eu tiver duas moléculas, né, de uma determinada substância, eu tenho que somar ou multiplicar por 2 o valor dessa entalpia dessa molécula em específico.
Então, eu deixei bem separadinho para vocês entenderem e verem isso. Então, eu vou ter 2 vezes o HI, que é 2HI, mais uma vez o CL2. E aí eu fiz as somas. Então, aqui aqueles mecanismos matemáticos clássicos. Então, eu coloquei bem, né, FUND 2, bem simples para vocês entenderem e visualizarem. Então, eu fiz a soma da entalpia dos reagentes e a soma da entalpia dos produtos e apliquei a fórmula da variação de entalpia. Eu quero saber o quanto que varia a energia térmica nessa reação do ácido iodídrico com o gás cloro, formando HCl mais o iodo. Tá bom? Aqui estão os valores. Eu simplesmente substituí, fui fazendo somas e a gente chega no final que essa reação aqui entre o HI e o CL2 gera uma energia térmica de menos 173,9, ou seja, é uma reação exotérmica, ela vai liberar energia na forma de calor, tá bom? Essa é a forma como a gente determina a energia, a entalpia de ligação. Professor, de onde saem esses valores todos, esses que você falou aí, do gás cloro com ácido clorídrico? São valores já tabelados para vocês. Eles vão aparecer numa tabelinha. Não se preocupe. O teu trabalho aqui é calcular a variação total da energia de ligação, ou entalpia de ligação, eu falo energia porque é térmico, né? Na reação química, tá bom? Então, é bem tranquilo. Vamos falar um pouco de combustão antes de falar da energia de combustão. Aí a gente abre para as perguntas, caso vocês tenham. Então, vamos lá. Combustão. Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra combustão, está ocorrendo uma reação com o gás oxigênio e um determinado combustível, que é o material que vai sofrer oxidação. Então, a combustão é isso, é uma reação que vai sofrer, alguém vai sofrer oxidação, alguém vai perder elétrons aí, enfim, com o gás oxigênio. Então, toda combustão ou queima, que também é uma palavra bastante usada, tem a presença do gás oxigênio, que é um gás, né, que gosta bastante de elétrons, por isso que ele oxida todo mundo. Aí na combustão nós temos 2 tipos, né? Nós temos a combustão completa e a combustão incompleta. Eu coloquei aqui, no caso, um combustível qualquer, fóssil, não importa. E sempre na combustão completa, eu tenho a formação total do gás carbônico, que é o CO2. Na combustão incompleta, eu vou também formar CO2, mas também formar o monóxido de carbono. Esse gás é o vilão, porque esse gás não tem cheiro e não tem cor. Tá? A combustão incompleta, ela acontece. Tá? Ela acontece. Né? Queima de combustível de carro, por exemplo, vai ter uma combustão incompleta, não tem como. Mas saibam que existem as duas situações. O bom, né, o ideal, é que você minimize essa liberação de gás carbônico para o meio ambiente, né? Porque ele vai gerar lá o efeito estufa, vai colaborar, né, para o efeito estufa, que é natural da Terra. É natural ter isso, mas o homem, o ser humano, vamos colocar assim, né? Homem muito machista essa palavra. Vamos colocar ser humano, acelerou esse processo depois da Revolução Industrial. Lembrando que eu tenho o triângulo da combustão, né? Para que haja combustão, eu necessariamente preciso do oxigênio, preciso de uma fonte de calor e de um combustível. A hora que eu tirar um desses 3, a combustão ou a queima se acaba. Aí só um charminho aqui, né? Aqui eu tenho um bico de Bunsen, tá? É um equipamento usado em laboratório para fogo, né? Uma maneira segura de ter fogo para causa das reações químicas. Mas isso dá para observar também na vela. A chama mais azul é a chama que vai fazer a combustão ser completa, né? E a chama mais oxidante, né? Ela vai trabalhar aqui na faixa da reação incompleta, tá bom? Então, só para vocês saberem a diferença entre as duas chamas aqui. Os químicos também utilizam esse conceito para saber qual região eu vou aproximar para fazer uma determinada reação de combustão, se é nessa chama mais azulada ou não. Então, dependendo do que eu quero, eu aproximo lá o que eu vou queimar na chama mais amarela ou mais azul. Na vela dá para perceber
Bem fraquinho, mas dá para perceber, tá bom? Então, vamos lá para entalpia de combustão. Então, vamos pensar aqui na glicose. A clássica reação de fotossíntese, né? Então, eu tenho a glicose, ela está invertida, mas é a glicose, vai ser queimada, vai entrar em combustão e vai formar 6 moléculas de CO2 e mais 6 moléculas de água. Isso vocês vivem na biologia, estão cansados de ver isso lá. Esta reação, a entalpia global dela é de menos 673 kJ/mol, ou seja, uma reação que desprende calor. Toda vez que eu tiver glicose acumulada lá e ela for queimada, vai gerar esse fator de energia. E aí o exercício coloca a seguinte situação para vocês. Vocês têm 180 gramas de glicose, formando 264 gramas de CO2 e 108 de água. Quando tiver 90 gramas de glicose, né, eu vou precisar, né, aí eu faço uma relação aqui entre os conceitos das leis ponderais, né? Então, conservação das massas. Então, a quantidade total de reagentes tem que ser igual ao total de produtos. Então, só coloquei aqui em verdinho as quantidades. E aí eu vejo, né, para 90 gramas, vou precisar de 96 de oxigênio, 132 de gás carbônico e 54 de água. Né? Dividiu pela metade aqui. Aí também lembra das leis ponderais, falando lá das proporções fixas, enfim, por aí vai. Aí a perguntinha, qual é a massa de CO2 formada na combustão de 2 mols? Aqui, na reação química, na equação química, os números que aparecem na frente da substância, eles indicam a quantidade de moléculas que eu tenho, ou a quantidade de mols que eu tenho daquela substância. Os valores que estão como índice, eles indicam a quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento químico. Aqui, na reação da glicose, da queima dela, eu tenho 1 mol de glicose, né, formando 6 de gás carbônico. E ele quer saber qual é a massa de gás carbônico formada quando eu queimar 2. Então, como que eu faço essa continha? Se 1 mol de glicose fornece, né, 264 gramas de CO2, quando eu tiver 2 mols, X. É o dobro, né, gente? Mas aí eu coloco uma regra de 3 só para vocês se habituarem com. E aí o valor de CO2 produzido é de 528 gramas, tá bom? Podia ser feito só multiplicando ou com a regra de 3, tá? E se eu oxidar, né? Aqui é uma questãozinha que caiu num vestibular. A oxidação de açúcares no corpo humano produz cerca de 4 quilocalorias por grama de açúcar oxidado. Quantas quilocalorias são produzidas pela oxidação de 0,1 mol da glicose? Então, vamos lá tentar entender, né? Ele afirma que a oxidação dos açúcares, ou seja, a combustão de açúcares, que é a glicose no corpo humano, produz essa quantidade de energia por grama. E ele quer saber quantas quilocalorias, qual é a energia produzida pela oxidação de 0,1 mol. Aí você fala, putz, professor, o cara tá falando de grama, depois fala de mol, aí fica difícil de entender. É fácil, presta atenção. Cadê aqui o cursor? Então, a massa molar da glicose, fazendo as contas, que vocês já sabem como faz, é de 180 gramas mol. 1 mol de glicose, então, 180 gramas. Então, 1 mol de glicose eu tenho 180 gramas. Então, eu já consigo relacionar mol com grama. Então, já está me deixando a luz no fim do túnel. Cadê o cursor? Tá. 0,1 mol de glicose, que é o que ele pede, vai produzir, né? Ou vai ter quantos gramas nessa quantidade de mols? Aí eu faço a regra de 3 e eu chego em 18 gramas de glicose. Então, 0,1 mol de glicose, eu tenho 18 gramas de glicose. Bom, se 1 grama de glicose, né, gera 4 quilocalorias, que é o que ele fala, né, 4 quilocalorias por grama, então 1 grama de glicose gera 4 quilocalorias, quando eu tiver as 18, vai gerar quanto? X. Aí eu faço uma regra de 3 de novo e chego nesse valor de 72 quilocaloria, tá bom? Então, essa é a resposta lá do exercício. E, por fim, para fechar o bar, o boteco,
falar um pouco rapidinho de poder calorífico. Poder calorífico, ele está associado à energia liberada na forma de calor por unidade de massa ou de volume do combustível. É isso que é poder calorífico. Então, quilocalorias por grama, por quilo, enfim. E aí eu tenho uma tabela, né? Aqui o exercício é bem simples. Eu tenho uma tabela com combustíveis e os valores em poder calorífico em quilojoule por quilo. Aí a gente quer saber qual é o mais eficiente, né? Qual seria o combustível mais eficiente na obtenção aí, né, de 1 quilo, ou na combustão de 1 quilo de combustível. O mais eficiente é aquele que tem uma maior energia liberada por quilo, tá? Então, aqui eu tenho o gás hidrogênio, que ele tem 142 mil quilojoules, desculpe, por quilo. Ou seja, ele tem uma quantidade muito grande de energia por quilo desprendido, tá bom? Diferente, por exemplo, do álcool combustível, que o poder calorífico do álcool é pequeno, ele desprende uma energia menor por quilo, tá bom? Então, esse é o conceito aí de poder calorífico e essas relações. Prof, tem como calcular isso e tal? Gente, para nós na química vai sempre aparecer uma tabela e pedir para vocês relacionarem as coisas. É só isso e mais nada. No máximo, fazer umas relações de regra de 3 para saber qual é o quilo necessário para atingir o mesmo poder calorífico do determinado combustível. Mas aí é regra de 3, tá bom? É isso que eu tinha para falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem ainda alguns minutinhos para tirar essa dúvida.